nome é Camila e nesta aula eu trouxe para vocês essa capa para xícara maravilhosa. E alguns dias atrás eu tive algumas inspirações de pessoas muito queridas, como por exemplo Marcelo Nunes, que fez uma capa para copo muito linda, e a Eli Crapp também, que fez uma raposinha. Gente, é muito a cara deles o porta-copo que eles fizeram, a capa de copo que eles fizeram. Eu pensei, por que não fazer uma capa de copo que tivesse a minha cara, que tivesse algum detalhe com o tema de tulipas, que tem muitas tulipas aqui no canal. E aí eu criei para vocês essa lindeza, essa capa de copos feita em tulipa. E eu trouxe duas versões dela para vocês. Eu trouxe assim, feita em barbante, e essa outra aqui também feita em lã, que dá assim um aconchego um pouquinho diferente da capa de barbante, porque a lã é mais felpudinha. Então eu fiz essas duas versões para vocês e vou deixar aqui a lista de materiais, tanto do barbante quanto na lã, com as medidas para que vocês possam fazer das duas formas. A forma que eu vou ensinar no vídeo é a forma feita em barbante, mas vou deixar também todas as instruções para que vocês possam fazer a capa em lã. É praticamente a mesma coisa, porque nós temos mais ou menos a mesma espessura de fio e ela fica bem felpudinha. Ela é super fácil de colocar e de tirar. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês na xícara. Ela é assim. Ela fica linda dos dois lados, mas ela tem o lado certo de usar. Atrás ela fica assim, fica bem bonitinha também. E ela tá demais, gente. Olha o meu copo. Minha família. Eu amo esse copo, gente. E essas cores aqui tiveram tudo a ver com o meu escritório. Eu amei. E olha, é super fácil de colocar. Vou colocar a de lã agora para vocês poderem ver também. A gente coloca aqui uma alça aqui com essa abinha. Ela tem duas abas, uma de cada lado. Coloca aqui a alça, ó, prende um lado. A gente dá a volta e prende aqui do outro lado. É só encaixar. Olha que linda que fica. Olha essa felpudinha também, feita no barbante. E aí fica o espaço aqui também. A gente desce ela um pouquinho pra encostar na boca e não sujar a peça. Muito linda, gente. E é super fácil de fazer e muito econômica. E elas são super levinhas, a gente usa super pouco de material. E elas ficaram com 25 centímetros de largura por 8 centímetros de altura, aqui dessa parte mais alta até a ponta. As duas com a mesma medida, porque eu fiz exatamente para essa xícara que eu tenho. Eu vou mostrar também para vocês como fazer essa medição. E em peso, essa capa aqui feita em barbante ficou com 38 gramas, bem levinha mesmo, e essa outra em lã com 20 gramas. Então é bem pouco de material que a gente usa e é bem facinho de fazer, vocês vão ver. Então, se vocês já gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like pra mim. Me contem aí qual que vocês fizeram e como ficou a capa de vocês. Se vocês fizeram na lã, fizeram no barbante, o que vocês acharam e como ficou a de vocês. Se vocês fizerem, me marquem também no Instagram, que eu amo ver a peça de vocês. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e compartilhem o vídeo com outras pessoas. E é isso, gente. Bora fazer! Iniciar aqui prendendo a minha linha na agulha. Então, vou laçar o fio sobre meus dois dedos, jogando o fio aqui para trás. Passo por debaixo deste fio, por cima deste outro fio e puxo aqui para dentro. Seguro aqui a linha, puxo os dois fios para baixo e prendo na minha agulha. Agora, eu seguro este fio menor e puxo o fio do novelo para ajustar. Preso na minha agulha, eu vou iniciar a fazer as minhas correntinhas. Eu vou fazer aqui no total de 36 correntinhas. Aqui vocês trabalhem sempre com múltiplos de 3.
Se vocês estiverem trabalhando com outro fio, trabalhem sempre com múltiplos de 3. E para fazer as correntinhas, a gente faz o seguinte, eu laço o fio do novelo, passo por dentro dessa que está na minha agulha, laço, passo por dentro, laço, passo por dentro. Cada vezinho deste que vai se formando é uma correntinha. Eu não considero o nozinho inicial e nem essa que está presa na agulha. Então, aqui eu tenho 3 correntinhas, eu vou fazer um total de 36 correntinhas. Fiz aqui as minhas 36 correntinhas e como que eu vou medir se está correto? Eu vou puxar um pouco aqui o meu fio para não soltar das correntinhas. Nós vamos pegar a nossa caneca e fazer a medição para ver se está certinho. Aqui na alça, eu preciso chegar próximo, mas não bem em cima. Essa correntinha que nós temos, essa primeira, ela vai ser a de virada. Então, aqui onde nós estamos, nós não vamos começar a trabalhar logo nessa primeira, vamos trabalhar na segunda. Então, eu considero sempre aqui, essa estava na minha agulha, até essa que a gente puxou. Então, não considero a primeira, considero a segunda como ponto inicial. E aí, eu vou dar a volta aqui na caneca e vou colocar aqui até a última correntinha. Então, minha última está vindo aqui e a minha primeira está vindo aqui. Então, aqui eu já tenho uma noção de onde vai ficar o meu trabalho. Ele vai ficar daqui até aqui. Essa é uma distância legal para que a gente consiga colocar aquela alcinha para prender aqui na caneca. Ela não precisa ficar logo encostadinha aqui. Então, a gente dá um espacinho mesmo dessa forma. Então, dessa forma, sim, está legal. Que é essa parte aqui, realmente, da alcinha, que é onde a gente coloca aqui. Então, ela não fica exatamente grudadinha juntinha. Então, a gente dá um espacinho pra gente conseguir colocar a alcinha. E agora que nós vamos iniciar, estou com a minha argolinha presa na agulha, vou pular a primeira e vou vir aqui na segunda, pegando esta alcinha de cima, colocando a agulha no meio da correntinha. Laço, trago para cima e faço ponto baixo. Laço e tiro as duas. Venho aqui na próxima, coloco a minha agulha, subo o fio, laço e tiro as duas. Então, eu vou fazer uma sequência aqui de pontos baixos, um ponto baixo para cada correntinha, até o final da minha carreira. E ela vai ficando assim. Fiz aqui meus pontos baixos e como a gente fez, eu tinha 36 correntinhas e fiz uma de virada, eu trabalho sobre 35 pontos. É isso mesmo, tá, gente? A gente precisa de múltiplos de 3, porque agora eu vou trabalhar sobre 35 pontos, porque os meus pontos, conforme eu for incluindo a quantidade que nós precisamos depois para a tulipa, eu vou chegar aqui sobrando 2 no final. É isso mesmo, tá? Agora, nós vamos ver aqui se está certinho a nossa caneca. Quando a gente faz a primeira carreira, antes da gente terminar de subir o restante, a gente só confirma, incluindo os pontos, se não esticou muito, se está tudo certinho, de acordo com o fio que vocês estiverem trabalhando. Então, ó, estou colocando aqui, ele vai ficar dessa pontinha até essa pontinha. Então, para mim, aqui está excelente esse tamanho. E aqui, continuando, eu vou fazer uma correntinha de virada, virar o meu trabalho e começar a trabalhar no meu primeiro ponto da carreira anterior, que é este daqui. Então, eu tenho esta linha aqui na minha agulha, tenho a correntinha de virada e o meu primeiro ponto é este. Eu vou trabalhar sempre pegando as duas alcinhas, que é a cabecinha do ponto, esses vezinhos que se formam aqui em cima dos pontos. Laço, trago para cima, laço e faço ponto baixo. Venho no próximo ponto, pegando as duas laçadinhas aqui também, laço e faço ponto baixo. E é outra carreira em pontos baixos. Essa carreirinha aqui, essa parte de baixo dos nossos pontos, ela é toda em pontos baixos, carreiras de ida e volta. Então, eu vou chegar aqui no final da carreira pra gente fazer a viradinha e mostro pra vocês. E aqui, cheguei no meu último ponto. Aqui, se atentem bem, contem os pontos conforme vocês forem fazendo, pra gente não esquecer de nenhum ponto e a nossa ponta, a nossa lateral ficar retinha. Aqui, eu tenho o meu último ponto, que são essas duas alcinhas aqui. Também vou fazer um ponto aqui. Então, se atentem bem ao finalzinho e começo de cada carreira. Terminei aqui a mesma coisa.
laço, faço uma correntinha de virada, retorno o trabalho, tenho aqui a presa na agulha, minha correntinha de virada e o meu primeiro ponto da carreira anterior, que é esse daqui. E aqui eu vou trabalhar pontos baixos também, pegando as duas alcinhas. E vou fazer carreiras de ida e volta, da mesma forma como nós finalizamos e começamos agora, e eu vou ir e voltar fazendo pontos baixos. Terminei aqui as minhas carreiras, eu subi no total de 10 carreiras, e me deu um total de 6 centímetros. Então, 6 centímetros. Porque aqui eu ainda vou considerar que eu ainda tenho a parte das tulipas. Então, aqui eu tenho 6 centímetros. Ainda vou crescer esta partezinha aqui, que é onde a gente vai colocar a florzinha. Então, para não cobrir onde a gente coloca a boca no copo, a gente precisa deixar mais um espacinho, tá? Na caneca, ela ainda não cobre tudo, ó. Eu deixo um espacinho embaixo, pensando aqui que eu vou ter essa parte ainda para as tulipas. E agora, nós vamos iniciar com a nossa cor verde. Então, terminei aqui, eu já posso cortar o meu fio, deixando um pedacinho para fazer acabamento. Puxo esse meu fio aqui para fora. Eu vou fazer já o acabamento. O acabamento eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou abrir o meu fio, sendo barbante ou sendo linha. A gente abre o fio. Eu posso vir aqui por dentro do meu ponto e trazer um pedacinho do fio, para que eu consiga dar um nozinho com diferença pelo menos de um fio. Então, puxo para cá. Este outro aqui, só para não ficar aparecendo, eu também posso jogar ele aqui por dentro, só que eu vou sair por outro lugar. Então, ó, esse meu fio sai para cá e esse meu fio aqui pode sair aqui mais para baixo, um pouquinho mais para baixo. Aqui não tem um lugar exato, tá? A gente só precisa trazer aqui mais para dentro, para que ele não apareça muito. Esse vai ser o lado de dentro, né? Aqui vai ser a frente do nosso trabalho, aqui vai ser o lado de dentro. E aqui mais para dentro, sem ser tanto ali na pontinha, eu vou fazer 2 nozinhos. Fiz 2 nozinhos aqui na pontinha, só vou pegar este fio aqui e esconder, caminhar com eles aqui por dentro, esconder, e vocês podem até passar uma corinha para finalizar. Finalizei aqui o meu acabamento, agora eu vou virar o meu trabalho e nós vamos trabalhar aqui considerando a parte da frente, onde nós temos aqui as correntinhas, e logo aqui nestes primeiros pontos, nós temos os pontos virados para frente, que são os pontos baixos. Então, a gente vai deixar essa pontinha para cá e começar a fazer aqui a nossa parte da verde e as tulipinhas. As duas partes vão ser aqui, nessa parte aqui da frente. E aqui nós vamos fazer o seguinte, para começar agora com a linha verde. Nós vamos colocar aqui neste primeiro ponto, pegando aqui as duas alcinhas logo aqui da quininha. Vamos laçar o fio, puxar um elinho aqui na pontinha. E agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Aqui eu tenho os pontos na parte de trás. Logo aqui abaixo, eu tenho os pontos na parte da frente. O lugar onde eu vou colocar a minha agulha vai ser entre esses nozinhos aqui da parte de trás dos pontos, que vai dar bem no pezinho, olha, dos pontos baixos da carreira anterior, desses vezinhos que se formam. Então, aqui, eu vou trabalhar nesta carreirinha aqui, tá? Nesses vãozinhos aqui. Aqui eu tenho esse pontinho, que é o nosso pontinho, foi a nossa viradinha. Tenho um, tenho 2, e vou vir aqui no meinho do segundo e vou colocar aqui. Se eu considerar aqui nos pontos baixos, vai ser embaixo do terceiro ponto. Então, olha eles aqui, ó, os pontos baixos. Aqui eu tenho a carreira dos pontos na parte de trás, e aqui eu tenho os vezinhos na parte da frente. Então, ó, 1, 2, 3, embaixo aqui do terceiro. É aqui que eu vou colocar a minha agulha. Coloquei aqui a minha agulha, vou pegar, laçar o fio do novelo e vou puxar lá pra ponta, ó. Jogo lá pra ponta, laço e tiro as duas. Eu vou fazer pontos baixos alongados. Então, aqui, ó, podem puxar bem o fio para que ele segure lá pra pontinha.
E neste mesmo lugar, eu vou incluir 3 pontos. Então, coloquei um, vou vir aqui, laçar o fio do novelo, pegar o segundo, 2 e 3. 3 pontos. Com isso, eu vou formar um lequinho. 3 cabecinhas e um lequinho. Então, tem um ponto de lá, um ponto do meio, um ponto aqui da beiradinha. 3 pontos. Agora, aqui, eu vou pular 3 pontos, ou melhor, 2 pontos. Um vezinho aqui, outro vezinho aqui, vou vir aqui no terceiro. Aqui, eu vou colocar a minha agulha, laço o fio do novelo, puxo pro lado de cá, faço um ponto. Aqui, neste mesmo lugar, mais um ponto. E mais um ponto. 3 pontos aqui no pezinho de cada ponto, onde eu vou pegar. Então, aqui eu acabei de fazer um ponto, então eu vou pular um, vou pular 2, vou vir no terceiro, embaixo aqui do terceiro, coloco a agulha e puxo os 3 pontos. Então, é assim que nós vamos fazer o nosso lequinho, puxando aqui os 3 pontos baixos alongados. E eu vou fazer isso até o final aqui da minha carreira. Cheguei aqui ao final da minha carreira, e como a gente fez a quantidade de pontos, que eram múltiplos de 3, aqui sobram 2 pontos. Então, trabalhei aqui, aí eu tenho 1 e 2 aqui, que é o certinho para completar aqui o meu finalzinho. Igual a gente tem aqui o mesmo espacinho no comecinho. Agora, aqui, nós vamos fazer o seguinte... Eu vou puxar o meu fio aqui pra fora, e pra segurar essa pontinha aqui, eu vou vir aqui neste último ponto, puxar o meu fio aqui pra dentro, e voltar o meu fio aqui exatamente dentro de onde eu saí, passando pelo nozinho e pela correntinha. Laço o fio do novelo e puxo aqui para dentro. Assim, terminei de puxar o fio aqui pra dentro, eu vou fazer o mesmo acabamento, só abro o fio e vou fazer um nozinho aqui na parte de dentro, na parte verde, para que não apareça na outra cor. E ele ficou assim, olha que bonitinho que fica. E agora, nós vamos começar com a nossa cor rosa, a cor da tulipa. Fiz aqui os acabamentos, ficou assim. O nozinho está bem aqui. E o outro também está aqui, passei por baixo, escondi e passei a colinha. Então, fica bem imperceptível. E agora, nós vamos começar com a cor rosa. Aqui eu já tenho barbante rosa. Então, aqui eu tenho meu lequinho, que é composto por 1, 2, 3 vezinhos. Um vezinho bem comprido, olha. Eu vou colocar sempre aqui no ponto centrado, então, no meio do terceiro ponto, aqui, ó. Neste meinho aqui, tem 1, 2 e 3, é aqui no segundo, no meinho deste segundo ponto, para ficar bem no meio. Eu vou laçar o fio do novelo, laço, faço um elinho aqui em cima. E aqui, para iniciar, eu vou laçar e fazer uma correntinha, 1, 2 e 3, para ficar equivalente ao tamanho de um ponto alto. E dentro deste mesmo lugar, eu vou incluir mais 5 pontos. Então, dentro de cada meinho, eu vou fazer 6 pontos altos. Então, eu laço, coloco aqui dentro, trago pra cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Fiz um ponto. Mas já tenho das correntinhas, então, aqui eu tenho equivalente a 2 pontos. Vou fazer mais um. Laço, venho aqui dentro, trago pra cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2, já tenho 3. E eu vou fazer aqui, no total, 6 pontos altos, já considerando também com as correntinhas, tá? Então, é só pontos altos. Tenho aqui meus 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar o meu fio, deixando um elinho aqui pra fora. Vou vir aqui na minha última correntinha antes do ponto alto. Vou pegar aqui no meinho dela e vou puxar o meu elinho aqui para dentro. Passo aqui por dentro.
E agora eu puxo o fio do novelo para fechar a minha tulipinha. Aqui neste lugar de onde eu saí, eu vou fazer mais 2 correntinhas. 1 e 2. E vou jogar a minha agulha aqui no meio desse buraquinho que se forma, olha, desse círculo que a gente fechou aqui das tulipinhas. Então, jogo a minha agulha aqui no meio, laço o fio do novelo, trago aqui para cima e vou fazer um ponto baixíssimo, que é passando por dentro dessa que está na minha agulha. Puxo aqui o fio do novelo para apertar um pouquinho. Agora, eu laço e faço 2 correntinhas, 1 e 2, e faço a mesma coisa. Coloco dentro aqui do meinho do buraquinho, puxo para cima e faço ponto baixíssimo. Dessa forma, a gente faz um charminho aqui para a parte de cima da tulipinha, faz umas pontinhas. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação e vou vir para a próxima tulipinha, começando aqui pelo meio também. Só como eu vou começar com ponto alto, eu laço antes e venho aqui no meinho, no vizinho do meio. Aqui eu vou fazer os 6 pontos altos. Fiz os 6 pontos altos, puxo o elinho, venho aqui na cabecinha do meu primeiro ponto alto, aqui pegando as 2 alcinhas, laço, trago aqui por dentro, puxo o fio do novelo para fechar a minha tulipa, faço 2 correntinhas, 1 e 2, jogo lá no meinho, laço o fio do novelo, passo por dentro desta fazendo baixíssimo, faço mais 2 correntinhas, 1 e 2, jogo por dentro aqui do meinho da tulipa, vou fechar com baixíssimo de novo, então, passo por dentro dessa que está na agulha e vou fazer a correntinha de separação. Então, essa é a minha sequência aqui das tulipinhas. E eu vou preencher aqui todas as tulipinhas até o final. Cheguei aqui na minha última tulipinha, olha que gracinha que ficou. Muito fofo. E agora aqui eu também já posso cortar o meu fio para fazer o acabamento. Corto. Vou puxar este meu fio para fora. Puxo ele todo aqui para fora, ele está vindo aqui de dentro. E aqui eu posso só juntar ele aqui na pontinha. Então, olha, essa primeira alcinha que eu tenho aqui, eu posso jogar ele aqui por dentro. Passo ele pra cá. E posso voltar ele aqui nesta outra pontinha. E aqui eu abro o fio também, faço o nozinho e escondo aqui dentro. A mesma coisa com esse fio inicial que nós começamos aqui. Eu já fiz o acabamento. Olha que linda. E agora, nós vamos fazer a correntinha para poder colocar na xícara. Aqui, gente, é o seguinte, a gente vai colocar aqui, eu não posso deixar ela muito para cima, porque senão ela vai ficar onde a gente coloca a boca, né? Então, o certo seria ela ficar mais para baixo, pra gente ter esse espaço livre, para ela ficar forrada, e essa parte aqui pra gente colocar a boca, né? Dando um espaço aqui na parte de cima. Então, a nossa correntinha, a gente vai colocar aqui na parte de baixo, dando a volta, e prender aqui na tulipa, para não ficar muito aqui para baixo. Se vocês acharem que é melhor vocês colocarem para baixo, dependendo às vezes da alça, dá até para colocar aqui prendendo nessa parte também. Mas aqui no meu, eu vou deixar preso na tulipa. Então, vou colocar aqui embaixo e aqui nessa parte da tulipa. Aqui com este de lã, eu coloquei, olha, aqui na lateral e aqui embaixo. E ficou bem certinho para prender. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Meçam aí na xícara de vocês também. Para começar, eu preciso prender aqui as minhas tulipinhas. Então, eu vou colocar aqui, laçar, e daqui deste lugar, eu vou fazer 16 correntinhas. 1, 2,
Fiz 16 correntinhas aqui na minha, eu vou pegar a xícara para medir. Aqui, gente, por acaso eu tenho essa outra pontinha, que foi aquela pontinha onde nós iniciamos. Então, esse acabamento eu consigo já prender aqui, dar um nozinho, posso dar 2 nozinhos, e a mesma coisa, esconder os meus fios aqui por dentro da trama, mas aqui ele já está preso. Agora, aqui, nós vamos fazer a medição para ver se está certinho. Então, vou afrouxar um pouco aqui para a gente conseguir ver. Coloco ela aqui na parte de baixo, que é onde ela vai ficar. Vou laçar e trazer para ver se ela consegue vir até aqui em cima. Eu não vou deixar super largo, mas também não vou deixar muito apertado, porque eu preciso do espaço para dar a volta aqui nessa alça. Então, olha, eu fiz 16 correntinhas e consigo prender ela aqui. Dessa forma, ó, segurem aqui a laçadinha, vejam se vocês conseguem levantar para soltar. Se for necessário, façam mais correntinhas ou menos correntinhas, mas uma quantidade que seja suficiente para que vocês consigam dar a volta aqui. Olha, acho até que 17 seria melhor. Então, eu fiz 16, como um dos pontinhos ele acaba entrando mais aqui para dentro, eu vou fazer 17 para ficar mais folgadinho, um pouquinho mais folgadinho. Aí, realmente depende do tamanho da alça que vocês têm na xícara de vocês. Aqui eu fiz 17, vou puxar o meu fio e vou cortar. Cortei o meu fio, eu vou prender aqui, nessa parte aqui da tulipa, essa lateral. Vou vir aqui por dentro, para não aparecer muito, nessa parte aqui da lateral da tulipa. Neste lugar, ó, peguei as duas laçadinhas aqui do último ponto que eu tenho. Vou deixar a correntinha para o lado, virada para o lado de fora. E vou puxar aqui para dentro. Puxei aqui para dentro, eu vou voltar por dentro da mesma correntinha. Então, ó, deixando ela aqui no sentido correto, venho aqui na última correntinha que eu fiz, coloco aqui no meio de onde está saindo o fio mesmo, do mesmo lugar. Laço e passo aqui por dentro. Ó, vou puxar um pouco para cima, para ela ficar mais aqui para cima, ó, que assim ela dá uma continuidade. E aqui eu vou esconder o meu fio. É de outra cor, então procurem fazer o mais discretinho possível. A gente vai abrir o fio aqui e fazer o acabamento, só que eu vou deixar ele bem delicadinho para não aparecer muito aqui nesta outra cor. Dei aqui os nozinhos, ó, estão vendo que ficou bem discretinho, eu voltei no mesmo lugar de onde eu tenho as correntinhas. E aqui eu só vou esconder aqui por baixo da primeira correntinha, ó, no nozinho de trás da correntinha, é onde eu vou prender a minha pontinha. Vocês podem trançar ele aqui por trás, essas pontinhas só pra gente esconder e passar a cola, ó. Puxei aqui, então dentro do próprio fio. E aqui eu tenho ela bem discretinha, olha, um acabamento bem feitinho. Mesma coisa aqui, eu já tenho um espaço maior para esconder, vou esconder aqui por baixo. E aqui ficou assim, para prender aqui a nossa tulipa. Agora, aqui a mesma coisa eu vou fazer do outro lado, com a mesma quantidade de correntinhas que eu fiz aqui e prendendo nos mesmos lugares. Aqui, como eu não tenho fio, eu vou começar aqui pela pontinha também, colocando o meu fio, ou melhor, eu tenho que sair para fora. Então, venho aqui do lado de fora e puxo para o lado de fora. E daqui eu vou começar as minhas laçadinhas. Aqui, para prender, eu vou só fazer depois o acabamento, também abrindo com nozinho e prendendo aqui dentro.
Terminei de fazer todos os meus acabamentos aqui também, já está prontinha. E já coloquei também aqui a minha etiquetinha para dar um charminho e para a referência da marca. Agora aqui, olha, eu vou mostrar para vocês como ficou também por dentro. E nós vamos medir e fazer o teste. Aqui, agora, minhas medidas totais, com a inclusão de todos os pontos. Aqui eu fiquei agora com 25 centímetros na parte mais alta aqui, 8 centímetros. Então, essas são minhas medidas finais. Agora, esta alcinha aqui, deixa eu medir quanto ficou a alcinha para vocês. A alcinha ficou com 10 centímetros. Isso daqui varia de acordo com o tamanho da alça que vocês têm. A minha ficou com 10. E agora, nós vamos fazer o teste. Vamos colocar aqui na caneca. Então, coloco aqui a primeira parte e vou colocar a segunda. E aqui eu posso subir ou descer da forma como eu achar melhor aqui na caneca. Eu prefiro deixar ela um pouco mais para baixo, para ficar aqui o espaço livre para colocar a boca. E olha que perfeição! Olha como ela ficou lindíssima. Aqui a gente prendendo desta forma, a tulipinha fica retinha, fica pra cima. Olha aqui que fofura. E agora eu vou colocar aqui também a de lã, para que vocês possam ver também como fica. E vou passar para vocês também toda a referência do material que eu utilizei aqui também para confeccionar a de lã. Olha aqui, gente, como fica linda também. Ela fica mais felpudinha, né? A diferença está realmente nisso. O material que vocês quiserem fazer, vocês fiquem à disposição para escolher. Aqui na lã, ela fica mais felpudinha. E aqui no barbante, ela fica um fio mais firminho. Não fica tão peludinha, tão felpudinha. Mas as duas são maravilhosas, gente. As duas ficaram muito, muito incríveis. E capas prontas! Eu sei que vocês estão aí apaixonados pela capa de vocês, porque ficou linda, né, gente? Fala sério. Fica muito fofa, muito elegante. E aí, gostaram? Deixem aqui nos comentários para mim como ficou a de vocês. Não se esqueçam de deixar aquele like que me ajuda muito e compartilhar o vídeo com outras pessoas. Caso não sejam inscritos, se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos. Obrigada por ficarem comigo, gente! Beijos e até o próximo vídeo.